Bom dia, irmãos. Nós estamos gravando um vídeo da Escola Dominical do dia 29 de março e os irmãos já sabem quanto dura a situação desse isolamento social. Nós vamos estar fazendo assim, por vídeo, as mensagens. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 de Hebreus. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Vamos orar? Senhor, te louvamos pela oportunidade de novamente abrir tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito nos ensine por meio dela. Aplique em nossos corações as tuas verdades. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto que fala da carreira cristã. A carreira cristã, a vida cristã é uma carreira, é uma corrida. E nós devemos concentrar todas as nossas energias da vida cristã olhando sempre para o Senhor. Assim como um atleta, ele treina com um objetivo único, que é conquistar uma medalha, conquistar o troféu, melhorar seu tempo, melhorar sua qualificação. Então nós devemos correr a nossa carreira cristã olhando firmemente para o Senhor Jesus Cristo, conforme o próprio texto nos fala. Ele é o autor da nossa fé. A vida cristã, ela é muitas vezes chamada de andar, ou corrida, ou carreira. E como andar, como corrida ou carreira, ela nos traz a ideia de um progresso constante. Assim como a corrida, o avanço se dá a cada passo que se faz, né, necessário. Então, a vida cristã também é feita de passo em passo. Aqui a palavra de Deus diz que existe uma carreira proposta para nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo. Deus não nos salvou e nos jogou no mundo e disse: agora você se vire e aguente firme aí até o dia em que eu voltar para buscar minha igreja, então vocês vêm comigo. Não. Deus propôs uma corrida. A carreira proposta é para que nós venhamos a partir de um ponto inicial que se dá por meio do arrependimento e fé em Jesus Cristo. Ali nós damos início à nossa carreira proposta. Romanos 10, capítulo 9, Romanos 10, versículos 9 e versículo 10, o apóstolo Paulo diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui você dá início à sua carreira cristã. O primeiro passo foi dado quando você aceitou Jesus Cristo como Salvador. Assim como na corrida, quando dá o estalo lá do revólver e começa a carreira, a sua carreira começou no dia que você aceitou Jesus como Salvador. E ela segue um curso marcado. E nós reconhecemos o curso por dois sinais: pela fé e pela obediência. Assim como o corredor, pense uma corrida de 100 metros, quando dá o estalo lá do revólver, imagine que ele resolve virar para a direita, virar para a esquerda ou ficar observando a plateia. Ele perdeu completamente o foco da sua corrida. O curso dele é o alvo lá na frente, 100 metros na frente dele, 10 segundos, 11 segundos que ele vai chegar lá na frente. E nós temos esse curso. Ou seja, nós temos ali a fé e a obediência. João, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, versículos 1, 2 e 3, o apóstolo diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou também ama o que é nascido. Nisso conhecemos que amamos uns aos outros. Que
praticamos os seus mandamentos, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê no Filho de Deus? Então, a fé que nós temos, a obediência que nós temos em sua palavra, conhecemos a Deus, conhecemos o seu amor e obedecemos a sua palavra. Aquele que é nascido de Deus, diz João, esse conhece e ama os seus mandamentos, obedece os mandamentos de Deus. Ele tem fé, ele crê. Você crê na palavra de Deus? Você obedece a palavra de Deus? É muito triste ver pessoas dizer, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, mas eu faço da minha vida o que eu bem entender. Então ela não crê no Senhor Jesus Cristo. Ela só sabe que existe um Deus e que existe o Jesus Cristo que veio e morreu na cruz do Calvário. Mas ela não depositou fé e nem obediência à palavra de Deus. Então, o curso marcado da vida cristã, ela é marcado pela fé e pela obediência. Eu obedeço a palavra de Deus dia a dia. Eu tenho fé, eu tenho certeza, tenho convicção de que ela é a palavra de Deus e eu vou seguindo em frente. E isso requer um esforço, uma perseverança, uma resolução. O crente, ele tem a responsabilidade de crescer na fé. E o crescer na fé dele mostra a sua evolução. Mostra que a sua carreira que começou lá atrás, aceitando Jesus como Salvador, ela já está progredindo, porque ele está desenvolvendo a salvação. Filipenses capítulo 2, versículo 12, nós lemos: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O desenvolver a salvação aqui não é trabalhar para ser salvo, mas o desenvolver a salvação é você praticar a fé que você tem no Senhor Jesus Cristo. Todos os dias nós aprendemos um pouco mais a palavra de Deus. E todos os dias nós precisamos desenvolver aquilo que aprendemos da palavra de Deus. Ela vai terminar um dia. Um dia nós terminaremos essa carreira cristã. Ela vai terminar com um gozo proposto, com a vida eterna. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala, no capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo estava terminando a sua carreira. Eu não sei quanto tempo a nossa carreira vai durar, mas que nós possamos falar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E que nós possamos ouvir as mesmas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse para aquele servo fiel, lá em Mateus capítulo 25, versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A nossa carreira cristã, ela termina com o gozo proposto por Deus, a vida eterna. Então, não é uma carreira que tem um final dúbio. O nosso final é o gozo proposto pelo próprio Deus, a vida eterna. Quando Jesus diz que crendo nele temos a vida eterna, nós podemos ter certeza que um dia estaremos com ele para sempre. E sabe, assim como uma corrida no jogo olímpico, de um campeonato mundial de atletismo, a carreira cristã, ela também tem testemunhas. No estádio, lá tem 25, 30, 40 mil pessoas assistindo 10, 12 atletas para ver quem chega em primeiro lugar. A corrida cristã, existem testemunhas. Os crentes do século passado, todos aqueles que Hebreus fala no capítulo 11, eles são testemunhas da nossa carreira. Os nossos vizinhos são testemunhas da carreira. Como é que o seu vizinho vê você? Será que o teu vizinho te vê como um crente que está caminhando segundo as Escrituras? Os nossos amigos incrédulos do trabalho, como é que ele tem visto a sua carreira? Será que eles têm visto que você está correndo bem a carreira que foi proposta? São testemunhas que estão nos cercando. E nós devemos correr bem para que eles possam ver que vale a pena correr. Assim como no atletismo, eu já vi pessoas dizerem assim,
que começou a correr, teve gosto pela corrida quando assistiu uma prova de atletismo. Não que ele está correndo para ganhar uma medalha, mas ele começou a desenvolver o atletismo inspirado em alguém que corre profissionalmente. Que nós possamos inspirar outros também a correr a carreira cristã quando vem em nós o nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Mas também existem os impedimentos. Imagine um atleta que resolve correr uma prova de 100 metros de bota. Ele não vai ter sucesso. O Bolt lá, né, que é o recordista mundial. Imagine se ele corre com roupa de astronauta. Ele vai perder. Por mais que ele seja o atleta mais rápido do mundo, o uniforme que ele vai estar usando, no caso uma roupa de astronauta, vai impedir que ele corra bem. São os impedimentos que não permitem que nós corramos bem a carreira cristã. E quais são esses aí? O pecado. Muitas vezes o pecado impede que nós possamos progredir na carreira cristã. O pecado é como um peso que nos não permite avançar na vida cristã. Às vezes são coisas até lícitas, não são nem pecado. São coisas inconvenientes em excesso. Exemplo, uma prática que não é pecado em si, mas que pode impedir a carreira cristã, é a pessoa que dedica mais tempo a ficar à frente da televisão do que a estudar a palavra de Deus. É uma pessoa que prefere ficar em casa lavando o carro do que vir ao culto. Isso acaba impedindo que a sua carreira cristã seja bem, que possa progredir bem. É fácil deixar-se de olhar para o Senhor Jesus Cristo e olhar para as coisas desse mundo. E o que o diabo mais tem feito é nos distrair na carreira cristã. Se você tiver um tempo, assista o filme O Peregrino. Você já deve ter visto, lido ou ouvido sobre a história dele. E você vai ver quantas vezes ele se desviou sendo atraído por coisas desse mundo. Para que você possa olhar para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, e seguir em frente na carreira cristã. O apóstolo Paulo fala aqui de olhar firme para o Senhor Jesus Cristo. A preocupação que nos deve inspirar é esse olhar fixo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não olhar para nós mesmos. Fazendo essa analogia da corrida, imagine o corredor que em determinado momento ele começa a olhar para as suas passadas. Ele vai tropeçar e vai cair. Mas quando ele olha fixo ali, para frente, ele tem boa chance de ser bem sucedido. Assisti recentemente um filme chamado Invencível. Conta a história de um rapaz que ele se tornou atleta. Ele correu nos Jogos Olímpicos da Alemanha, de Berlim. E ali ele, numa corrida, determinada corrida, estava em último lugar. Mas ele olhava firme para o penúltimo. E quando ele passou o penúltimo, ele olhou firme para o antepenúltimo, até chegar naquele que estava em primeiro lugar e passar esse primeiro lugar e ganhar a medalha. A carreira cristã é assim. Você olha para Jesus Cristo, olhar fixo nele. Se você olhar para os seus passos, se você olhar para aquilo que te distrai, provavelmente você vai tropeçar e cair. Olhe fixamente para ele. Devemos aprender daqueles irmãos de Hebreus 11 que tiveram a preocupação de olhar para o Salvador, de olhar para as promessas que lhe eram propostas. Ali em Hebreus 11, que nos fala, o capítulo 11, que nos dá essa relação de pessoas que estavam olhando para o Messias, para a promessa do Messias. Esses homens, eles tinham como expectativa a cidade fundamentada por Deus, não a cidade fundamentada pelos homens. Versículo 10 diz que guardavam a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Se você olhar para ele, e não para os homens,
para as coisas do mundo, você vai ter uma carreira bem-sucedida. O alvo anelado na vida do crente é o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos desprezar aquilo que nos traz dificuldade. Nós devemos nos esforçar e suportar aquilo que nos vai trazer provação. Que a carreira cristã ela não é fácil. Como se costuma dizer, a carreira cristã não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. E provavelmente você já percebeu a diferença. Uma corrida de 100 metros dura no máximo 11 segundos. A maratona tem 2 horas, 3 horas, dependendo de quantos quilômetros, 41 quilômetros de maratona. Então, não adianta sair correndo e fazer 100 metros em 10 segundos, se te faltam 40 mil metros e 40.900 metros. Então, a carreira cristã é uma maratona que se conquista passo a passo. Que você possa consumar essa carreira, que você possa vencer nessa carreira. Que o alvo anelado que é Cristo esteja sempre em sua mente. Como o Hebreus fala aqui, que nós possamos nos desembaraçar de todo o peso de pecado. Ele nos faz tropeçar, ele nos impede de progredir na carreira. A carreira cristã, ela começou, como eu disse no início, quando você aceitou o Senhor Jesus como Salvador. E ela vai continuar até o dia que você se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Até o dia que eu encontrar com o Senhor Jesus Cristo. A carreira cristã não termina no final do culto. A carreira cristã continua no dia de amanhã. A carreira cristã continua quando você estiver sozinho em sua casa, no seu trabalho, na sua escola. A carreira cristã, ela vai existir enquanto você estiver vivo. O nosso prêmio, a coroa da vida, que está proposta para todo crente no Senhor Jesus Cristo. Que nós tenhamos nessa carreira uma corrida que possa permitir outros ver a nossa progressão. É tão agradável quando nós reencontramos alguns irmãos em Cristo que faz tempo que não encontramos e o dia que o vemos, começamos a conversar e percebemos o quanto ele progrediu na fé, o quanto ele já está maduro na fé. É tão bom quando nós vemos os nossos jovens, por exemplo, podendo assumir o púlpito e trazer uma mensagem, trazendo a palavra de Deus, assumindo classe de escola dominical, tendo compromisso com a obra do Senhor Jesus. Isso mostra o quê? Que eles estão progredindo na carreira. Agora é muito triste quando a gente vê aquele crente, não que todos vão ter o dom para subir no púlpito, pregar a palavra, ensinar a palavra de Deus, mas é aquele crente que já tem 20, 30 anos de igreja, continua ainda nos primeiros passos da fé. Uma dor de dente é o suficiente para fazer ele questionar Deus. A carreira cristã, ela passa por momentos bons e ruins. Que nós sejamos preparados para que nos momentos ruins possamos ainda mais olhar para o autor e consumador da nossa fé. A obra da redenção será consumada em nossas vidas quando estivermos eternamente com Ele. Hebreus capítulo 10, versículos 12, 13 e 14, nós lemos Hebreus 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O Senhor Jesus Cristo ele consumiu a obra. Um dia nós estaremos para sempre com Ele. E que você esteja correndo a sua carreira cristã, olhando firmemente para Ele, não para os homens. Que você não esteja correndo a carreira cristã
para agradar o seu pastor, o seu pai, o seu amigo, a sua namorada, a sua esposa, que você esteja correndo a carreira cristã para agradar o Senhor Jesus Cristo. Que você, ao alcançar a linha de chegada, não em primeiro lugar, porque muitos irmãos já passaram essa linha de chegada. Aqueles irmãos que já estão com o Senhor Jesus Cristo, eles já passaram pela sua linha de chegada. Mas que quando você chegar nessa linha, você possa ouvir aquelas palavras de Mateus 25. Tu bem, servo bom e fiel. Entra no gosto do seu Senhor. Sejamos animados a correr a carreira cristã e que a nossa vida seja inspiração para outros também correr a mesma carreira. Vamos orar? Santo Deus, Pai, obrigado por permitir compartilhar a Tua Palavra e que a minha carreira cristã eu não venha tirar os olhos de Jesus Cristo, que Ele possa ser sempre o autor e consumador da minha fé e que eu possa sempre desejar buscar Ele como supremo alvo na minha vida e meus irmãos possam fazer a mesma coisa, Pai. Que cada um de nós possa estar olhando para o supremo alvo, Jesus Cristo, nosso Salvador, cujo nome oramos. Amém. Deus abençoe a cada irmão, cada irmã. Vamos seguir em frente essa semana, orando a Deus. Quem sabe essa é a última semana de isolamento social. Deus, assim, nos dando a bênção, no próximo domingo, nós possamos nos reunir lá na Vital Brasil, celebrando a ceia do Senhor, tendo como culto na escola dominical a retomada dos ensinos do nosso irmão Marco, nos ensinos que ele está dando em Gênesis, e à noite a pregação da Palavra de Deus. Lembrando que antes disso, né, na quinta-feira, teríamos a escola dominical, a reunião de oração. Mas não tendo essa oportunidade, se não houver, vamos continuar aqui firmes, transmitindo vídeos, mensagens, para a edificação do corpo do Senhor Jesus Cristo. Orem por mim, Deus possa estar dando sabedoria, é uma experiência diferente, falar olhando para o monitor e assim, muitas vezes a gente acaba ficando meio que inibido, mas orem para que isso tudo que está acontecendo possa ser por um breve momento e que logo, logo estaremos todos juntos adorando o nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa semana.